Quando o presidente deixou a cúpula da OTAN na Turquia no mês passado, o avião que o mundo viu ele embarcar decolou sem ele. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo transportado no compartimento de carga especial de um veículo de carga para protegê-lo contra uma tentativa do Irã. E essa é uma história bastante real. Imagine a cena. O presidente dos Estados Unidos está embarcando no Air Force One bem na frente das câmeras. Jornalistas e parte de sua administração estão voando de volta para casa, para a América. Mas o próprio Donald Trump não está lá. Em segredo, disfarçado de entrega comum de comida no aeroporto, foi transferido para um caminhão de catering e transportado para outro. Uma aeronave militar menos perceptível. O verdadeiro Air Force One naquele momento era apenas uma isca para os iranianos. Foi isso que o Washington Post disse sobre Donald Trump na Turquia após a cúpula da OTAN no início de julho. E o motivo disso é um segredo. Há uma ameaça real de uma tentativa por parte do Irã, e a inteligência israelense alertou para isso, mas, como se viu, isso é apenas o começo da história. Nesta edição, vamos analisar toda a história em detalhes. Como Donald Trump, vou te mostrar um vídeo interessante sobre esse assunto, porque as câmeras registram tudo. De onde veio essa ameaça? E como é a defesa do presidente dos Estados Unidos até mesmo no campo de golfe? Vou dar um spoiler. O sistema de defesa antiaérea e radares especiais protegem o presidente Trump enquanto joga golfe. Meu nome é Alexei Pitt. Vamos discutir juntos essa história quase de detetive. Você pode até chamar de uma história de conspiração, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Então serei grato por cada uma das suas inscrições. Amigos, é agora. Se não se importar, por favor, confira abaixo deste vídeo se você já está inscrito neste canal do YouTube. Talvez você já assista meus vídeos há um tempo, mas ainda não clicou no botão de inscrever-se. Se você já se inscreveu, muito obrigado por isso. Após várias tentativas na equipe de Donald Trump, eles ficaram ainda mais sérios em relação ao presidente. No dia 8 de julho, ou seja, há pouco mais de um mês, Donald Trump estava na Turquia, na cúpula da OTAN, em Ankara. Ele voou para lá no novo Boeing 7478, dado a ele pelo Qatar em 2025. E então, no começo de julho, Trump e toda a sua equipe se gabaram de que, finalmente, o Boeing do Qatar foi preparado e protegido. E agora ela pode ser usada como principal avião do presidente americano. E finalmente, Trump pode voar nesse novo Boeing do Qatar abertamente. Mas de volta aos Estados Unidos da América, Trump foi informado de repente que lá estava o avião do Qatar. E portanto ele deve voltar ao seu antigo avião presidencial, o Air Force One. E então Trump até disse sobre isso nas redes sociais, que ele voou para Ankara, no novo Boeing 7478. Voou no antigo avião presidencial, o Air Force One. E assim, na rede, o vídeo mais curioso de como Donald Trump voou de Ankara após o término da cúpula da OTAN no início de julho, no mesmo Air Force One. De acordo com o Washington Post, Donald Trump embarcou no antigo Air Force One, na frente das câmeras, acenando das escadas, e depois saiu discretamente por uma porta do outro lado do avião, para um caminhão de catering do aeroporto, que então o levou até um jato militar menor. O secretário de Defesa Pete Hegseth teria voado com ele, embarcando separadamente para que o voo parecesse rotineiro. O New York Times, citando um alto funcionário dos Estados Unidos, confirmou a operação. Então, na frente das câmeras, Donald Trump, que estava em Ankara, realmente subiu as escadas do antigo Boeing 747 azul e branco, que os presidentes dos Estados Unidos usaram por muitos anos. Mas, apenas alguns minutos após o pouso, ele, junto com vários assistentes, mudou discretamente para a aeronave de transporte militar Boeing C-32A, uma aeronave muito menor e muito menos chamativa. Para isso, de acordo com fontes do Washington Post, usou o caminhão de catering do aeroporto, o mesmo que normalmente entrega comida e suprimentos antes do voo. Nas imagens do aeroporto, é claramente visível que de um lado do Air Force One,
a uma escada móvel comum, no qual Donald Trump entrou com todos à vista. E do outro lado, o mesmo caminhão com suprimentos pelo qual o presidente foi retirado. O plano funcionou. Jornalistas voando com o esquadrão presidencial. Bem, alguns dos funcionários da Casa Branca tinham absoluta certeza de que Donald Trump estava a bordo também. Ele estava apenas em seu escritório, e eles voaram pensando, bem, Trump está por perto. Ou seja, poderia vazar a informação de que ele não estava lá. Todos realmente acreditavam que ele estava lá. Um funcionário americano familiarizado com essa operação disse claramente o que era. O antigo Air Force One foi usado como isca. O diretor de comunicações da Casa Branca, Chang, confirmou essa história no Washington Post. A seguir está a citação dele. Como o presidente observou, a América tem muitos inimigos que o mantêm sob vigilância. E usamos todos os meios que temos para neutralizar essas ameaças. Foi assim que ele comentou essa história sobre a evacuação de Trump. Após chegar à Grã-Bretanha, Trump novamente, como nunca antes, apareceu diante das câmeras, já ao lado do Air Force One. Então ele voou para casa em segurança. No geral, tudo parecia que ele apenas voou para a Grã-Bretanha. Trump estava no mesmo Air Force One, embora ele não estivesse a bordo. Na verdade, Trump realmente não estava lá. Vamos falar sobre de onde veio toda essa ameaça por causa da qual foi necessária uma operação especial inteira para evacuar Donald Trump. De acordo com o Wall Street Journal, Israel entregou informações de inteligência às autoridades americanas sobre o plano de matar Donald Trump durante a cúpula da OTAN na Turquia. Além disso, em Washington mesmo, essa informação não foi considerada convincente, mas, de acordo com o Washington Post, sobre o segredo. A evacuação acabou sendo realizada após receber informações sobre a verdadeira ameaça vinda do Irã. A situação era ainda pior, porque justamente durante esse mesmo período, os Estados Unidos da América retomaram ataques militares contra o Irã após o colapso das negociações entre Washington e Teherã para encerrar o conflito de longa data. E a própria Turquia, onde ocorreu a cúpula da OTAN e que, como você sabe, faz fronteira diretamente com o Irã, o que aumentou ainda mais a avaliação de risco para os organizadores dessa viagem. Ou seja, Trump estava relativamente perto do Irã e havia uma ameaça real de que eles tentariam eliminá-lo. É evidente que depois o próprio Donald Trump disse aos jornalistas que há muito tempo está em primeiro lugar na lista de alvos de Teherã. E ainda antes, comentando sobre essa ameaça para o New York Post, ele disse diretamente, abre aspas, estou na lista deles há muito tempo. É com isso que estamos lidando. A única coisa é que deixei instruções. Se algo acontecer, é para literalmente bombardeá-los a níveis que eles nunca viram antes. Ou seja, Trump avisou sobre um contra-ataque sem precedentes ao Irã no caso de sua própria morte. E assim, essa hostilidade vem de muito antes, não apenas desta guerra. No Irã, isso era discutido abertamente, e outros também falaram em eliminar Donald Trump ainda em 2020. Depois que ele deu a ordem para o ataque que matou o comandante iraniano Qassem Soleimani. E durante o funeral do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, assassinado em fevereiro de 2026, manifestantes exibiram enormes faixas com apelos diretos para matar o presidente americano. Ao mesmo tempo, é importante entender que a ameaça do Irã não é a única com a qual o serviço secreto precisa lidar. Trump já foi alvo de uma tentativa de assassinato antes. Por exemplo, em 15 de setembro de 2024, no território do clube de golfe de Trump em West Palm Beach, um agente do serviço secreto, durante uma inspeção do perímetro, percebeu um homem armado nos arbustos. O suspeito, Ryan Wesley Rauta, foi detido e o FBI investigou o caso como uma suposta tentativa de assassinato. E em 13 de julho de 2024, ou seja, literalmente 2 meses antes, em um comício eleitoral em Butler, na Pensilvânia, o atirador abriu fogo diretamente contra o palco. A bala, como você deve se lembrar, atingiu a orelha direita de Donald Trump. Um participante do comício morreu e outros 2 ficaram gravemente feridos. E o próprio agressor foi morto a tiros por um agente do serviço secreto. Na verdade, a forma como Donald Trump foi evacuado de Ankara no início de julho não é algo único, não é o primeiro caso.
Um precedente histórico desse tipo de disfarce de rota é bastante revelador, e o Washington Post lembra que presidentes americanos já recorreram a medidas semelhantes antes. Em 2000, durante a visita de Bill Clinton ao Paquistão, o presidente deixou um avião da mesma forma, enquanto o Air Force One principal era usado para enganar os observadores. Ou seja, ele também embarcou aparentemente nesse avião, depois foi levado, transportado separadamente em um veículo de carga e transferido para outro avião. Aqui, o ex-diretor interino do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Ronald Rowe, declarou, cito, "Os detalhes dos deslocamentos do presidente devem permanecer em segredo, se isso for necessário para sua proteção." Ou seja, esse tipo de sigilo, em princípio, é uma prática padrão, mas simplesmente muito raramente se torna publicamente conhecida em detalhes assim. E agora, o que está acontecendo neste momento, um mês após aquela evacuação de Donald Trump, e o que torna toda essa história especialmente evidente? Os militares americanos reforçaram a defesa antiaérea diretamente ao redor de Donald Trump, mesmo durante o seu descanso. Não é apenas segurança, mas veja só, defesa antiaérea. Durante a rodada final do torneio de golfe no próprio clube de golfe do presidente dos Estados Unidos em Bedminster, estado de Nova Jersey, perto dele foi observado um sistema de defesa antiaérea de curto alcance Avenger do Exército e uma estação de radar Sentinel. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, confirmou que o Avenger é realmente utilizado pelo Exército dos Estados Unidos para auxiliar o serviço secreto, especificamente na proteção do presidente Trump. O que é esse sistema Avenger? É um sistema móvel, um sistema baseado no veículo Humvee, armado com mísseis guiados Stinger com guiagem infravermelha. Ele é projetado especificamente para combater alvos aéreos voando baixo, incluindo aviões, e o que é importante, drones. Então, esse Avenger já havia sido visto em Bedminster em 1º de agosto. Ou seja, essa proteção não é uma medida pontual para apenas um torneio, mas sim uma prática estabelecida nas últimas semanas, ou seja, atrás de Donald Trump. Eles realmente estão usando um sistema de defesa aérea para proteger Trump. Em um dos vídeos publicados pela própria Casa Branca, Trump brinca com os militares, dizendo que não se preocupa com mísseis e drones quando joga golfe. Ao que o militar ao lado responde que já cuidaram de tudo. E então ele aponta para trás, na direção daquele mesmo complexo Avenger. Não estou preocupado com mísseis ou drones. Sim, senhor. E isso, na verdade, não é apenas uma medida de precaução demonstrativa. Não. Mas o NORAD já havia informado sobre a interceptação de 2 pequenos aviões civis que violaram a zona temporária de restrição de voos sobre a área onde estava Donald Trump. Caças F-16. Escoltaram ambos os aviões para fora do espaço aéreo restrito. Ou seja, o sistema não funciona só para constar, mas realmente reage a violações reais neste exato momento, quando Donald Trump está simplesmente jogando golfe. Ou seja, as medidas de segurança realmente foram bastante reforçadas. Resumo: evacuação secreta da Turquia através de um caminhão com suprimentos. Instruções previamente deixadas por Donald Trump sobre um ataque de retaliação ao Irã em caso de sua própria morte. Décadas de hostilidade com o regime iraniano desde o assassinato de Soleimani. Apelos públicos pelo seu assassinato no funeral de Khamenei. E agora, sistemas de mísseis antiaéreos do exército estão posicionados bem no campo de golfe da residência particular de Donald Trump. Tudo isso se encaixa numa mesma linha, uma ameaça que a inteligência americana considerou séria o suficiente para organizar uma operação especial inteira com um avião isca na cúpula da OTAN. Não desapareceu nem um mês depois. Ela simplesmente se mudou junto com o presidente para o seu próprio campo de golfe, onde agora ele é protegido não só por agentes, sabe, de terno com metralhadoras, não, mas também por uma verdadeira defesa antiaérea. Resumindo, realmente temem um atentado contra Donald Trump vindo do Irã, e levam isso bastante a sério. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões,
Escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se neste canal do YouTube, ficarei grato por isso. Deixe seu like, ative o sininho e se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação. Como você pode ver, neste canal do YouTube não há anúncios, então ficarei grato por qualquer apoio seu. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ou use a função de patrocínio no YouTube, clicando no botão Seja Membro abaixo deste vídeo. Ficarei muito grato. É isso por hoje, cuidem-se, tchau a todos.